Boa noite a todos. Queria agradecer aos meus companheiros aqui da mesa, em especial o nosso palestrante, Alexandre Câmara. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo cada vez mais. Ao nosso presidente do Cresce, Dr. Manuel Garcia Maia, nosso diretor jurídico Marcelo Borges, em especial, juntamente com o Dr. Rômulo, que organizaram e estruturaram e formataram esse evento, que estamos aqui hoje. Alexandre Correia, diretor também de condomínios do Secov, Frederico Greck, que está aqui hoje representando o vice-presidente da BAME. Obrigado pelo apoio de todos aqui presentes, acho que falei com todos. É com uma imensa satisfação que a gente está hoje aqui trazendo a Vale Secov, em conjunto, com o nosso desembargador e amigo Alexandre Câmara, para tratar dessa matéria de extrema relevância diante das novidades trazidas pelo nosso CPC. Esse encontro está inserido no nosso calendário anual de eventos, os encontros jurídicos, e agradeço a oportunidade para fazer aqui uma breve síntese da atuação da ABAD nessa dimensão jurídica que computamos ser a alma da nossa associação. A preocupação constante em aperfeiçoar a legislação que abarca o setor imobiliário, buscando sua valorização, a ABAD foi protagonista na criação da Lei do Inquilinato de 91 e de suas alterações em 2009, elaborando, inclusive, uma cartilha orientadora para seus associados, proprietários, inquilinos, visando o profícuo relacionamento e equilíbrio entre todos esses atores. Não podemos deixar de citar as participações fundamentais de nossos queridos Geraldo Veiga Simões, Silvio Capanema e do saudoso Pedro Cantizano na redação e articulação política para que essa lei fosse aprovada. Discussões envolvendo as novas leis, como a do Código Civil, Lei da Autovistoria, entre outros, também fazem parte do nosso portfólio. Através da nossa participação na CBCSI, na Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, a ABAD participa ativamente junto ao Legislativo, apresentando propostas e dialogando com os poderes constituídos nas discussões de projetos de leis de interesse da sociedade e do mercado imobiliário. Gostaríamos de enfatizar o atendimento jurídico diário da ABAD nas questões condominiais, locatícias e que agora conta também com uma nova consultoria trabalhista. Não podemos deixar de citar a pós-graduação em excelência do Direito Imobiliário da ABAD, cuja 7ª turma está em pleno andamento e que tem a honra de ter em seu corpo docente o ilustre desembargador Alexandre Freitas Câmara. Por fim, informamos que no dia 27 de outubro será realizado o ENIL, que é o nosso Encontro Nacional de Inquilinos e Locadores, no Centro de Convenções da Bolsa de Valores. Obrigada a todos e que tenho a certeza que tenhamos uma bela palestra que a gente vai sair daqui aprendendo cada vez mais e engrandecendo o nosso conhecimento dentro do nosso setor. Obrigada a todos. Bom, novamente, boa noite a todos. Quero reiterar as saudações que a Débora dirigiu à mesa, ao Dr. Rômulo, ao Marcelo, por terem feito a aproximação e a organização e o convite ao desembargador, a Débora, minha companheira aí de lutas de todas as horas, ao Frederico, representando aqui a BAME, ao Alexandre Correia, meu companheiro também de trabalho no Secov, e ao Dr. Maia, que é o que eu sempre digo, é um soldado que está sempre para lutar em qualquer fronteira que se apresente. Ele está sempre disposto a trabalhar e nos dar um exemplo aí de vigor e energia à frente do trabalho do que agora desenvolve no Cresce. Uma noite muito alegre para nós, Alexandre, porque não só ouvir teus ensinamentos, com oportunidade de retornar um pouco ao convívio e no tempo da advocacia e quando o tempo permitir, além das suas obrigações de hoje de desembargador, estava sempre conosco, participou de inúmeros eventos, sempre atento, sempre com um carinho especial pelo nosso setor, e nesse ponto é muito bom também te reencontrar aqui essa noite. Eu não posso deixar de agradecer à Confederação Nacional do Comércio, que nos acolhe, e faço esse agradecimento em nome da doutora Patrícia Duque,
chefe da divisão sindical da CNC, que está aqui presente, diretor da divisão sindical. E exatamente nós estamos aqui porque aqui é a nossa casa. A Débora falou na Câmara Brasileira de Comércio e Serviço Imobiliário, e perante um auditório tão qualificado, a gente não pode deixar de registrar esse trabalho que nós fazemos, em conjunto com os Secores de todo o Brasil e também das associações, a ABAD, a DIC de São Paulo, que é a ABAD de São Paulo, a do Ceará, que também participa, e é um trabalho especialmente voltado para acompanhamento legislativo, né? Tentar entender, tentar impedir muitas das leis que são propostas e atuar, como a Débora falou, na parte ativa, em que, pelo menos recentemente, a alteração da lei do inquilinato de 2009, a criação da lei das locações por encomenda, o Build-to-Suit, e muito recentemente, em 2015, a lei 13.240, que tratou de um problema espinhoso, que a gente tem, que são os terrenos de marinha, e que essa lei nós pretendíamos uma mudança maior, mas o que foi possível alcançar foi uma diferenciação na tributação, não só das taxas de ocupação, como dos laudêmios, que a partir dessa lei passa a ser calculado somente sobre o valor dos terrenos e não mais sobre terrenos e benfeitorias, o que é um alívio tributário expressivo, já que, na verdade, a União não tem nenhum mérito nas benfeitorias que foram construídas nos terrenos e não teria mesmo porquê até hoje essa tributação sobre o valor venal do imóvel. Essa lei nós ainda seguimos trabalhando, existem outros 2 projetos de lei no Congresso e o nosso interesse é minimizar ao mínimo, a cobrança desses valores e essas complicadas entendimentos de uma reserva de espaço numa maré que foi fixada no tempo da coroa para financiar o Império Português que veio. E trabalhamos também muito na parte reativa, especialmente no campo da locação, uma verdadeira obsessão que o Congresso Nacional tem, de tentar bloquear na lei inquilinária a garantia da fiança, o que seria extremamente danoso para o mercado, embora as outras garantias, especialmente o seguro-fiança, tenham crescido ao longo dos últimos anos, mas a gente entende que o fiador ainda é a única garantia não onerosa que o locatário pode lançar a mão e tiraria a possibilidade de muita gente alugar o seu imóvel, não só de um lado como locador, como outro do locatário. Mas, para vocês terem ideia, isso é recorrente desde 1999. Olha que a gente já mudou de século e o Congresso continua insistindo nisso. E nesse tempo todo nós temos conseguido evitar, algumas vezes os processos vão ao arquivo, outros são rejeitados. Mas o fato é que, mudando a legislatura, há sempre uma nova proposição, como recente vemos. Tínhamos conseguido limpar a área nesse campo, mas volta uma proposição legislativa e nós estamos lá para combater. Como disse um amigo nosso, companheiro e muito trabalhador lá de Mato Grosso do Sul, essa questão do projeto para extinguir a fiança da locação é como aquele antigo brinquedo que agora voltou à moda, o Pokémon. Você mata um projeto, aparece 2 ou 3 em seguida. Não para, nós temos que continuar a lutar. Então esse é um dos trabalhos que a Câmara Brasileira faz. A Câmara Brasileira é um órgão aqui da Confederação Nacional do Comércio, nos reunimos, como já disse, 3, 4 vezes presencialmente, e o ano todo, por todos os meios de comunicação possível, trabalhando e vendo o que a gente pode melhorar, não só no ambiente de negócio das nossas empresas, como no ambiente de operação de vocês como advogados. De sorte que eu agradeço a presença de todas. Em seguida, nós vamos ocupar aqui o nosso espaço reservado para deixar o Alexandre fazer uso aqui da palavra. Eu estou tratando você de Alexandre de propósito, eu estou olhando mais um amigo do que o professor de Direito. E eu até já te pedi desculpa, porque no cumprimento de uma dessas missões aqui da casa, viajo para Brasília ainda hoje à noite, vou dar uma audiência pública lá no Congresso Nacional mais de manhã e eu transfiro também as desculpas a vocês de perder a palestra. Muito obrigado e nós deixamos você aqui então para continuar. Obrigado a todos aqui que compuseram a mesa de abertura. Depois o Alexandre Correia e o Marcelo voltam para ajudar e a moderar os debates. Obrigado.
todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que para mim é uma imensa alegria estar aqui com os senhores, voltando a encontrar tão queridos amigos da ABAD, do Secov, da ABAME, de todas as outras instituições do mercado de locações e de condomínio. É sempre uma alegria estar com os amigos de novo. Peço desculpas pela tosse, mas o resfriado me pegou nos últimos dias. Mas dizia eu que é sempre uma alegria estar com amigos tão queridos, muitos dos quais fazem parte da melhor parte da minha vida, o momento que eu estava aprendendo a lidar com o direito, aprendendo o que é o direito, aprendendo, enfim, as bases que me permitiram chegar a esse ponto em que eu estou aqui tentando trazer para os senhores algum conhecimento sobre o novo Código de Processo Civil e como ele vai se relacionar com as demandas ligadas a condomínio e a locação. Eu prometi para mim mesmo que hoje não ia falar aquilo que eu sempre falo para o Dr. Mário. Hoje não, só vou dar os parabéns, já que ontem fez aniversário, e queria dar de público esse abraço no meu padrinho. Bom, não é novidade para ninguém que nós estamos diante de um Código de Processo Civil novo, entrou em vigor em março último, portanto, há quase 4 meses. Estamos aí tentando aprender a lidar com ele. Não é uma tarefa das mais simples. É uma legislação processual muito diferente da anterior. Impacta em todo o sistema jurídico brasileiro. E, claro que nesses momentos iniciais, os momentos de transição, todo mundo passa por dúvidas, por dificuldades, por perplexidades. Muitas vezes ele não sabe direito como é que funcionam as coisas. Até aquilo que não mudou assusta. Porque quando a gente olha assim, caramba, será que é assim mesmo? Será que isso realmente não mudou? Eu comentava isso outro dia com um assessor meu, veio me perguntar, como é que faz isso? Eu falei, como você sempre fez. Ele falou, mas não mudou? Eu disse, não, isso aqui não mudou não, isso aqui é igual e tal. O senhor tem certeza? Eu vou abrir o código e vou te mostrar que isso aqui é igual. Tal. E aí eu lembrava e contava a ele esse fato. Eu, antes de entrar para a faculdade, estava lá no colégio, no ensino médio, eu estudei no Colégio Santo Agostinho, e fui aluno de um professor de língua portuguesa que acabou ficando muito famoso, o professor Sérgio Nogueira Duarte, que, enfim, virou consultor de língua portuguesa da Rede Globo, aparece naquele programa Soletrando, lá do Luciano Huck. E quando houve aquele acordo ortográfico que unificou a ortografia da língua portuguesa, pouco depois daquilo eu encontrei com ele no aeroporto, e ele me contou uma história genial e que mostra bem essa dificuldade que a gente tem de lidar com essas grandes mudanças. Ele me disse que minutos antes tinha tocado o telefone, então a história tinha acabado de acontecer, tinha tocado lá o celular dele, e era o pessoal do Jornal Nacional, dizendo assim, professor, a gente está ligando para o senhor, ele é consultor da Rede Globo, a gente está ligando para o senhor porque a gente vai botar uma matéria agora no Jornal Nacional e tem que botar a legenda. E o entrevistado é um subsecretário municipal, e a gente queria confirmar com o senhor, subsecretário agora não tem mais hífen não, né? Ele falou assim, ué, e antes tinha? E vejam, quando há uma mudança muito grande, até o que não mudou assusta, né? Porque a gente fica com a impressão de que deve estar errado, não é possível que não tenha mudado. Então, às vezes, falar do novo código, dependendo do ponto, é para dizer, olha, está vendo isso aqui? Não mudou não. Isso aqui ficou igual. Mas as mudanças são muito grandes, são muito impactantes, sem nenhuma dúvida. É um novo sistema. E é uma mudança que só pode ser comparada, do ponto de vista jurídico, à mudança da Constituição. Não há nenhuma outra mudança normativa que nós tenhamos vivido no Brasil, pelo menos nas últimas décadas, que possa ser comparada a esta que nós estamos enfrentando agora. E eu digo isso por uma única razão. É que o Código de Processo Civil é, depois da Constituição, o diploma normativo mais usado do país.
E por que eu digo isso? Porque o Código de Processo Civil é aplicável ou diretamente ou subsidiariamente em todos os processos judiciais que estão em curso no país. E são 105 milhões de processos. Vejam, o Código de Processo Civil tem impactos no processo do trabalho, no processo eleitoral, no processo penal. E eu estou me limitando aqui ao processo judicial. O artigo 15 do Código diz que ele é supletivamente aplicável ao processo administrativo. Então, nenhuma lei brasileira, rigorosamente nenhuma, é tão aplicada, e aí eu digo lei mesmo, estou deixando de lado a Constituição, nenhuma lei brasileira é tão aplicada quanto o Código de Processo Civil. Processo em que não se aplica o Código Civil tem um monte. Processo em que não se aplica a lei de locações tem um monte. Processo em que não se aplica a CLT, o Código Penal, o Código Eleitoral, tem aos montes. Processo em que não se aplica o Código de Processo Civil, não tem nenhum. Nem judicial, nem administrativo. E é preciso juntar a isso um outro dado. O direito mudou muito. A ciência do direito mudou muito. Quando muitos de nós aqui fomos apresentados à ciência do direito, ela era estritamente dogmática. Eu falava outro dia com alguns colegas, amigos, professores de processo, dizendo assim, às vezes me dá saudade do tempo em que o nosso maior drama era saber se a sentença dos embargos de terceiro era declaratória ou constitutiva. E hoje ninguém mais está preocupado com isso. O professor nem fala mais disso em sala de aula. Essas questões dogmáticas deixaram de ter a importância que tinham. E o direito passou a ser visto a partir de outros olhos. Olhos não puramente dogmáticos. Olhos que nos vêm da teoria do direito, da filosofia do direito. Só que no Brasil, as outras áreas do direito não abriram tanto os olhos para isso. E os processualistas, não só os civis, também os penais, os processualistas resolveram assumir o encargo e trazer para o direito brasileiro esta visão que é um pouco menos dogmática e é mais científica, mais teórica do direito. Por isso há no Código de Processo Civil, no novo Código, eu já tenho até dificuldade de chamá-lo de novo, para mim ele já não tem nada de novo, mas no Código vigente há algumas coisas que não vamos encontrar em nenhum Código de Processo Civil de nenhum lugar do mundo, porque não são questões estritamente processuais, são anteriores ao processo, são de teoria do direito. O nosso artigo 926 não tem paralelo em nenhum código do mundo. Imaginem um código de processo dizer que os tribunais têm o dever de uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente. Nenhum processualista do mundo tratou disso, porque esta não é uma questão especificamente de processo. Esta é uma questão de teoria do direito. Coerência e integridade no direito são questões que são normalmente estudadas pelos filósofos do direito. Mas como no Brasil isso não estava sendo muito levado a sério, os processualistas assumiram o encargo e isso foi colocado no Código de Processo Civil. Então, é um código que propõe uma mudança muito grande, muito radical, do modo como se lida não só com o processo, mas com todo o direito. E claro, se vai mexer com todo o direito, vai afetar a locação e condomínio. Não tem como essas duas grandes áreas ficarem de fora. Com relação às chamadas ações condominiais, eu diria que há algumas poucas novidades muito interessantes. E aí me limito ao que é específico das ações condominiais. Na verdade, se a gente olha para a legislação processual, qual é a única ação condominial, qual é a única demanda em matéria condominial que é objeto de tratamento específico na lei processual? É a de cobrança de cotas condominiais. Outras questões condominiais não têm tratamento específico nas leis do processo. E por isso, sempre foram tratadas, do ponto de vista do direito processual, como causas que se submetem ao procedimento comum, que antigamente era o procedimento ordinário e agora é o procedimento comum.
Mas cobrança de cota condominial sempre mereceu um tratamento específico. O código anterior estabelecia, os senhores certamente se lembrarão disso, que as demandas de cobrança de cota condominial levariam à instauração de um processo em que se observaria o procedimento sumário. Na origem, procedimento sumaríssimo. Depois tomaram vergonha na cara e mudaram o nome de sumaríssimo para sumário. Eu digo que tomaram vergonha na cara, lá em 1995, porque nós tínhamos um sumaríssimo sem ter o sumário. E não faz sentido algo ser sumaríssimo se nada é sumário, né? Sem contar que ainda tinha um erro de português, o Código de Processo Civil dizia sumaríssimo, e o superlativo de sumário é sumariíssimo. Então, tomaram vergonha na cara do ponto de vista da lógica e do ponto de vista da língua portuguesa e mudaram para o procedimento sumário. Também não adiantou nada, continuou, como dizia o velho Calmon de Passos, o mais ordinário de todos os procedimentos. O procedimento tinha sido feito para dar errado. O procedimento sumário acabou. Não existe mais procedimento sumário. O Código de Processo Civil tem o procedimento comum e tem os procedimentos especiais. Será que então agora cobrança de cota condominial vai direto lá no procedimento comum? Não. Não é tão simples assim. O Código de Processo Civil diz expressamente que o crédito de condomínio relativo a despesas ordinárias ou extraordinárias, que tenha sido aprovado em convenção ou em assembleia, constitui título executivo extrajudicial. E, portanto, se abre aí a possibilidade de um condomínio ir direto para a execução. O que cá para nós pode parecer um tremendo ganho de tempo. Não se passa antes pela fase cognitiva do processo. Vamos direto para a execução. O demandado já vai ser citado para pagar em 3 dias. Se não pagar, penhora e execução que segue. Mas calma lá. Temos que examinar isso com calma. Podemos nos apressar e achar que agora os advogados vão sair entrando com execuções onde antes entravam com cobranças pelo procedimento sumário. É que é preciso lembrar que para se demandar uma execução é preciso que se tenha por objeto da execução um crédito representado por um título executivo, até aí fomos, mas que tem de ser certo, líquido e exigível. Ora, se eu só posso executar créditos que são certos, líquidos e exigíveis, então só se pode demandar a execução do que já venceu. E as parcelas vincendas não entram na execução. Ah, mas vai vencer, mas ainda não venceu. Então não pode entrar na execução. E quando vencer? Quando vencer não pode mais mudar o pedido, isso não é assim não. Tem uma estabilização aqui. A única execução que admite a inclusão de prestações vincendas é a de alimentos, mas aí tem expressa previsão legal. Então, você só pode executar o que já venceu. O que vai vencer mês que vem, você vai fazer o quê? Vai entrar com outra execução? Vai entrar com uma execução por mês? Então, é preciso considerar se vale a pena. É claro que a gente tem aquele caso do condômino que ficou lá uns 3 ou 4 meses sem pagar e depois voltou a pagar. E aí só há interesse em cobrar o vencido, que não há mais se cogitar de um vincendo. Ele vem pagando o vincendo. Aí, demandar a execução faz todo o sentido do mundo. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, o cara é um devedor gerúndio, né? Ele não está pagando e vai continuar não pagando, e se depender dele, ele vai ficar não pagando até o dia do Armagedon. Então, o que fazer nesse caso? Possibilidades. Uma é entrar com uma execução agora, e daqui a algum tempo, depois que acumular mais um pouquinho, entrar com outra execução, que ninguém vai entrar com uma execução por mês. Eu, sinceramente, não recomendo. Outra é entrar com uma demanda de cobrança, pelo procedimento comum. E aí se pode cobrar o vencido e se inclui, por força de lei, no objeto do processo, o vincendo, como nós fazíamos antigamente, pelo procedimento sumário. Alguém poderia dizer assim, mas como é que eu vou me valer do processo de conhecimento
para cobrar uma dívida que já é representada por um título executivo? A resposta é simples. Desculpe, mas a resposta é simples. Há um dispositivo no Código que diz expressamente que o credor que tem em seu favor título executivo extrajudicial pode abrir mão da eficácia executiva do título e se valer do processo de conhecimento para obter título executivo judicial. Esse dispositivo, que foi inserido no Código por sugestão minha e do professor Leonardo Carneiro da Cunha, e é inspirado no direito italiano, onde há expressa previsão nesse sentido, permite, então, ao credor, que já tem título executivo extrajudicial, abrir mão da eficácia de título executivo extrajudicial, demandar a formação de um título judicial, ainda que tenha por isso de passar pelas agruras do chamado processo de conhecimento, mas com a compensação de poder depois se valer das técnicas do cumprimento de sentença. Então, muitas vezes, será mais interessante abrir mão da eficácia executiva do título extrajudicial e propor a boa e velha ação de cobrança pelo procedimento comum. Não mais pelo sumário, repito, ele não existe mais, mas pelo procedimento comum. Como, nesse caso, de se ter optado pelo procedimento comum, vai se formar um título judicial, uma sentença que terá reconhecido uma obrigação de pagar quantia, nós vamos aí usar as técnicas do cumprimento de sentença. E aí há um ponto que eu queria destacar, porque é um ponto sobre o qual as pessoas não têm se debruçado com a devida atenção. O professor Fernando Gajardoni, da Universidade de São Paulo, escreveu no ano passado um artigo sobre esse ponto, que não teve a difusão que merecia. Um artigo que está publicado na internet, e que aqui ele deu o curioso título de A Revolução Silenciosa da Execução. Eu publiquei um artigo recentemente na Conjur, falando sobre os poderes do juiz, em que eu falo disso, e as pessoas não têm dado atenção para esse ponto. Os senhores todos conhecem, claro, aquela multa que é fixada na decisão judicial para o caso de haver um atraso no cumprimento das obrigações. Então se fixa um prazo para o cumprimento da obrigação e uma multa que pode ser diária pelo atraso. Nós todos nos acostumamos com um sistema em que essa multa, essa multa seria fixada quando estivéssemos diante de obrigações de fazer, não fazer e entregar. Só que o novo Código permite expressamente a fixação desta multa também nas obrigações pecuniárias. E isto é algo que pode revolucionar a execução por quantia certa no Brasil. Pensem em devedores mais poderosos economicamente. Pensem numa execução contra um banco. Ainda que a maioria dos senhores aqui advogue na área do direito imobiliário, sempre tem uma causinha ou outra em que a discussão é diferente. Então imagine, advogando para o credor de um banco, a reparação de dano moral. O banco foi lá condenado a pagar R$5.000 de dano moral. R$5.000 para o banco é uma coisa que nada. E o que o Código diz e o anterior dizia? Devedor, você vai ter 15 dias para pagar. Se não pagar, tem multa. 10%. Aqui entre nós, para o banco é ridículo. Não pagar 5.000 ou não pagar 5.500 dá rigorosamente problema. Faz nem cócega do banco. Só que o juiz pode dizer assim: banco, olha só, você está condenado a pagar 5.000. Isso vale para a economia, claro. Isso vale para qualquer obrigação pecuniária. Você está condenado a pagar aqui esses R$5.000. Você vai ser intimado e vai ter 15 dias para pagar. Se não pagar, os 5.000 vão virar 5.500. Mas se o atraso chegar, por exemplo, e é o juiz que vai fixar isso, por exemplo, a 30 dias,
Aí vai começar a incidir uma multa diária de 100 mil reais por dia, por exemplo. Que para um banco pode, né? Tem que ser uma multa que seja capaz de pressionar. Uma multa que mostre para o devedor que não vale a pena não pagar. Eu costumo sempre dizer isso. Multa boa é aquela que não incide. Ela é tão boa, mas tão boa, que o devedor corre para cumprir a obrigação do prazo e não deixa ela incidir. Porque o prejuízo é muito grande se ela chegar a incidir. Isto pode revolucionar as execuções por quantia certa. Inclusive, no caso da cobrança de cota condominial. Com relação à locação, aí tem mais novidades. Com relação às ações locatícias. Nós todos sabemos que as ações locatícias são 4. Renovatória de locação, revisional de aluguel, consignatória de aluguel e acessórios da locação, despejo. Essas são as 4 ações locatícias. Estão lá reguladas a partir do artigo 59 da Lei de Locações. Com relação à ação de consignação de aluguel e acessórios da locação, eu posso lhes garantir que não mudou nada. Tudo como antes no quartel de Abrantes. Nada mudou. Com relação à ação renovatória, a mudança é uma inevitável. Antes ela seguia o procedimento ordinário, agora ela segue o procedimento comum. Não há mais o que dizer sobre isso. Mas sobre revisional de aluguel, nós temos uma curiosa questão a enfrentar. A Lei de Locações diz que a ação revisional de aluguel terá o rito sumário. Está lá no artigo 68. Originariamente dizia sumaríssimo, em 2009 veio a alteração da lei e passou a dizer sumário. Só que o procedimento sumário não existe mais. O Código de Processo Civil, no entanto, onde se encontram soluções para muitos problemas, lá nas disposições finais transitórias, o Código vai dizer, se eu não me engano é o parágrafo único do artigo 1047, o Código vai dizer o seguinte: sempre que a lei extravagante, a lei que está fora do Código, determinar a aplicação do procedimento sumário, a causa seguirá o procedimento comum previsto no Código, já que não existe mais o sumário. Só que diz assim: observadas as especificidades estabelecidas na lei especial. Vejam só o que vai acontecer. Existem leis que, para determinadas causas, mandam que se aplique o procedimento sumário sem nenhuma outra regra, sem nenhuma especificidade. Por exemplo, se os senhores forem ao Estatuto da Cidade, fiquemos no direito imobiliário, se os senhores forem ao Estatuto da Cidade, lá se diz que a ação de usucapião especial urbana observará o procedimento sumário. Ponto. Não se diz mais nada sobre o procedimento. Ora, se manda aplicar o procedimento sumário sem nenhuma outra especificidade, agora é procedimento comum. Simples assim. Só que a Lei de Locações diz que a ação revisional de aluguel segue o procedimento sumário e traz um monte de especificidades sobre esse procedimento. Então, vai ser um procedimento comum diferente do comum. O que vai ser um procedimento comum em que será preciso observar as regras especiais da Lei de Locações. E o que diz a Lei de Locações? Que proposta a ação revisional de aluguel, o réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Alguém dirá, no procedimento comum também é assim. A questão, senhores, é que a Lei de Locações diz expressamente que nesta audiência de conciliação da ação revisional de aluguel estará presente o juiz. E na audiência prévia de conciliação do procedimento comum, quem vai não é o juiz, é o conciliador. Então essa é uma audiência de conciliação diferente. Essa é uma audiência de que o juiz participa. Mas a lei diz que, se não for obtida a conciliação, o réu apresentará contestação na audiência. E no procedimento comum, se não for obtida a conciliação, começará daí a correr o prazo de 15 dias para contestação. Então, vejam só
é um procedimento comum que não tem nada de procedimento comum. Acabou-se por criar para a ação revisional de aluguel um procedimento especial. A ação revisional será proposta, o réu será citado para comparecer a uma audiência, como era no velho procedimento sumário. A audiência será realizada pelo juiz. Aqui não se pode dispensar esta audiência. Nós vamos falar da questão da dispensa de audiência daqui a pouco, quando eu for falar da ação de despejo. Aqui não se pode dispensar esta audiência, porque a audiência é o momento oportuno para o oferecimento de contestação. Então a audiência tem que se realizar. E se não houver conciliação, o réu apresenta a contestação na audiência, sob pena de revelia. Daí por diante é que se observará o procedimento comum. Como, aliás, acontece com muitos procedimentos especiais, que são especiais até o momento do oferecimento da contestação. Daí por diante se observará o procedimento comum. Então, se não for caso de julgamento imediato, o Código chama de antecipado, julgamento antecipado do mérito, vai haver decisão de saneamento e organização do processo, vai haver instrução com a necessária realização de audiência de instrução e julgamento quando se determina a produção de prova oral, para que depois se profira a sentença. Então, dali para frente é o procedimento comum. Mas este início é diferente de qualquer outro procedimento, de qualquer outro processo civil que nós temos hoje no Brasil. Então é preciso tomar cuidado com a ação revisional. Quase se poderia dizer que o velho procedimento sumário sobreviveu só para a ação revisional de aluguel. Com relação ao despejo, com relação à ação de despejo, antes o procedimento era basicamente o procedimento ordinário, está lá no artigo 59 da lei. Na verdade, a única ação de despejo que não seguia o procedimento ordinário, nunca seguiu, era a ação de despejo de falta de pagamento, para a qual há um procedimento especial previsto no artigo 62 e que continua valendo, claro. Mas para as outras ações de despejo, onde se dizia procedimento ordinário, agora se lerá procedimento comum. Mas há aí duas questões importantes que a gente não pode deixar de examinar. Primeiro, diz respeito ao despejo liminar. O novo Código de Processo Civil nos leva necessariamente a uma releitura do parágrafo 1º do artigo 59 da lei. Alguns aqui talvez se recordem, porque estavam presentes, de uma palestra que eu proferi em 2010, no auditório da Abade, sobre a reforma da lei de locações. E ali eu critiquei muito a alteração que se fez no parágrafo 1º do artigo 59, aliás, não só esta. Critiquei muito a reforma que se fez na lei de locações, continuo a achar que aquela reforma foi muito ruim. Continuo a achar isso. Uma das grandes críticas que fiz naquela altura era o fato de que se criaram mais casos de despejo liminar que a rigor seriam desnecessários, porque nós já podíamos decretar o despejo naquelas hipóteses com base no artigo 273 do CPC, o velho artigo 273. Hoje o panorama mudou. A sistematização da tutela provisória no Código de Processo Civil é bem diferente. E aí, uma nova leitura, uma leitura com os olhos do novo Código, para este parágrafo 1º reformado do artigo 59, permite que se encontrem ali algumas situações muito interessantes. Mas volto a dizer, é uma nova leitura, que é possível a partir do novo Código. Se me é permitido citar aqui o professor Zé Carlos Barbosa Moreira, é hora de nós extrairmos de uma antiga partitura novas sonoridades. O que é que o Código de Processo Civil diz a respeito da tutela provisória? A tutela provisória pode ser de urgência ou da evidência. Tutela de urgência, aquela que se defere quando é provável que o demandante tenha direito, e além disso, se configura uma situação de perigo de dano iminente. Falando em bom latim, fumus boniuris e periculo in morte.
E a tutela de urgência pode ser cautelar, que é meramente assecuratória da futura produção do resultado prático do processo, como acontece, por exemplo, quando se promove um arresto de bens para garantir uma futura execução. E pode ser satisfativa, quando, em razão da urgência, se defere uma medida que permite que se produza, desde logo, o mesmo resultado prático que se produziria normalmente no final do processo, como acontece, por exemplo, quando alguém obtém, em regime de urgência, uma medida que determina a realização de uma intervenção cirúrgica. É a chamada tutela antecipada, para usar a linguagem do Código. E existe, de outro lado, uma tal de tutela da evidência. O que é a tutela da evidência? É uma tutela provisória, no regime do Código, satisfativa do direito, portanto, permite, desde logo, a realização prática do direito, a produção do próprio resultado prático final do processo, mas não depende de urgência. Aqui não se exige a existência de uma situação de perigo. Aqui não se cogita de perigo in mora. Abre-se mão do perigo in mora porque há, de outro lado, uma probabilidade muito grande, uma probabilidade tremendamente acentuada de que o autor tenha razão. É uma quase certeza. É uma probabilidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nem precisa do perigo in mora para que se permita a imediata produção do resultado do processo. E isso está previsto para alguns casos que estão enumerados no artigo 311 do Código de Processo Civil. Por exemplo, cito aqui um exemplo simples. Imaginem que o Superior Tribunal de Justiça tenha julgado um recurso especial repetitivo e fixado ali uma tese que é favorável ao autor, dizendo, por exemplo, que é direito do contribuinte não pagar imposto em determinada situação que ele descreve. Tal situação não gera obrigação tributária. Está definido lá no acórdão paradigma do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo. Aí alguém vem a juízo dizendo, olha, eu quero que se diga que eu não estou obrigado a pagar esse imposto, e eu estou dizendo isso porque estão me cobrando imposto. E com prova documental, tem que ser documental, que ele junta a inicial, ele mostra que estão cobrando o imposto, com vencimento no final do ano, e 6 meses para pagar. Nós estamos cobrando o imposto. O valor é pequeno, não vai causar nenhum estrago no patrimônio dele. Então vejam que não há perigo de dano iminente e grave, mas estão cobrando o imposto. E ele mostra não só que estão cobrando, mas que ele está naquela situação em que o STJ disse que não tem que pagar. O que diz o Código? Não precisa nem de perigo in mora. É tão provável, mas tão provável que você tenha razão, que a gente já te concede desde logo, em caráter provisório, o resultado prático desse processo. Já pode parar de pagar. Já não precisa mais pagar. Isto é tutela da evidência. Um caso que é corriqueiro. O Superior Tribunal de Justiça já julgou, pelo regime dos recursos repetitivos, a questão do dano moral causado pelo envio não solicitado de cartão de crédito. A pessoa recebe em casa um cartão de crédito que não pediu. O Superior Tribunal de Justiça já disse isso. O mero fato de receber já gera dano moral. A pessoa vai a juízo e diz, olha, o STJ já fixou o entendimento de que o mero fato de eu receber o cartão de crédito gera dano moral. Recebi, está aqui o cartão. E veja que basta ao autor provar que recebeu o cartão. Não cabe ao autor provar que não pediu o cartão, porque ele não tem como provar que nunca pediu. O banco é que tem que provar que ele um dia pediu. Esse ônus da prova é do réu, não é do autor. Então qual é o ônus probatório do autor? É provar que recebeu. Ele prova isso com um documento que ele traz com a inicial. O que o juiz tem que dizer? Não é CITES. CITES é para os fracos. No caso desse é assim. Número 1. Condeno provisoriamente o réu a pagar ao autor R$5.000 a título de compensação pelo dano moral. Número 2, CITES. Que aí, enquanto o processo de conhecimento está andando aqui, a execução provisória já está começando ali. E o réu não ganha mais tempo com o processo.
Perceba que essa é uma técnica para redistribuir o peso da demora do processo. Porque, historicamente, todo o peso da demora, a doutrina processual chama de ônus do tempo. Todo o ônus do tempo recaiu sobre os ombros do autor. A tutela da evidência é uma forma de redistribuir esse ônus. A gente sabe que as administradoras de cartão de crédito mandam cartão sem ninguém pedir. Só que às vezes as pessoas pedem. Então, muito bem. Réu, corre para provar que esse o autor pediu. Quem tem interesse em fazer esse processo andar rápido agora é o réu. Porque se ele começar a querer enrolar muito, a execução vai se consumar. O ônus do tempo agora recaindo sobre os ombros do réu e não sobre os ombros do autor, independentemente de perigo. Leiam lá o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Locações e os senhores verão muitos casos ali que nós podemos interpretar como sendo casos de tutela da evidência. Casos em que se decretará o despejo liminar, independentemente da situação de perigo, porque é tão provável, mas tão provável que o locador tenha razão, que é quase certo. O direito dele é evidente. Penso aqui num exemplo. Aquele caso em que a locação era garantida por fiança, a fiança se extinguiu porque o fiador se exonerou ou morreu, o locador notificou o locatário para constituir uma nova garantia e ele não constituiu no prazo da lei, infringindo, portanto, a lei e o contrato. Pois a lei diz que isso é caso de despejo. Propôs a ação de despejo, juntou com a inicial prova de que a fiança se extinguiu, estado de óbito do fiador ou a notificação que o fiador dirigiu para se exonerar. Provou que notificou o locatário para constituir a nova garantia, numa data que nos permite considerar que o prazo legal já passou, despejo. Ah, mas e se o locatário constituiu a nova garantia no prazo? O ônus do tempo é dele. Ele que corra para mostrar para o juiz que constituiu e que, portanto, não cometeu a infração. Isso não tem nada a ver com periculo in mora. Não tem mais a ver com periculo in mora. Prescinde da demonstração de periculo in mora. Isto é tutela da evidência. Então nós temos de reler o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Locações para identificar ali em que casos o despejo liminar exige perigo de dano. Os senhores verão que não são muitos. E em que casos, esses serão certamente a maioria, nós vamos ter tutela da evidência e não tutela de urgência. Uma outra questão que precisa ser enfrentada quando se fala da ação de despejo, ela não é exclusiva da ação de despejo, mas este é certamente o ponto que mais vai, em que essa questão mais vai gerar angústias, é a questão da designação da audiência prévia de conciliação ou de mediação nas causas que seguem o procedimento comum, já que a ação de despejo segue, como regra, o procedimento comum. O Código de Processo Civil, os senhores sabem, diz que no procedimento comum, ajuizada a inicial, o réu é citado para comparecer a uma audiência prévia, de conciliação ou de mediação, conforme o caso. Essa audiência é realizada sem a participação do juiz, ela é conduzida por um conciliador ou por um mediador. Obtida a solução consensual do conflito, acaba a história do processo. Não obtida a solução consensual, daí correrá o prazo para o oferecimento da contestação. Essa é a estrutura básica desta fase inicial do procedimento comum. Pois bem, há um dispositivo no Código, artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, que diz que para esta audiência não se realizar, seria preciso que ambas as partes, a expressão da lei é esta, ambas as partes tenham expressamente manifestado a sua vontade de que a audiência não se realize. Bom, uma coisa se retira daí com muita clareza: a manifestação de vontade da parte.
no sentido de que a audiência não se realize, tem de ser expressa. Não pode ser tácita. Em outras palavras, o Código estabeleceu um critério para a interpretação do silêncio. Se o autor, na petição inicial, disser expressamente, eu quero audiência, ele quer audiência. Se ele disser expressamente, eu não quero, ele não quer. Se ele não disser nada, é porque ele quer. A vontade de não querer a audiência precisa ser manifestada de forma expressa pelo autor na petição inicial. Então vejam, se a inicial não disser nada, o juiz não vai mandar emendar para esclarecer, porque a lei já disse como é que se interpreta o silêncio. Então o autor, se não quiser essa audiência, terá de manifestar isto expressamente na petição inicial. E o réu, numa petição que ele tem de oferecer pelo menos 10 dias antes da audiência que tenha sido designada. Então imaginemos, o autor inicial não disse nada, ou disse que queria audiência, a audiência foi marcada. O réu é citado, ele tem que dizer com pelo menos 10 dias de antecedência que não quer audiência. E ao protocolar esta petição, que ele diz, eu não quero audiência, ao protocolar a petição, diz o Código, começa a correr o prazo para ele contestar. Porque o prazo correria da audiência. Como ele disse que não quer audiência, corre daí. Essa é a parte fácil. Qual é a questão complexa? É que o Código diz textualmente que para não ter audiência, é preciso que ambas as partes digam que não querem audiência. Então, se o autor inicial disser, eu não quero, pela literalidade do Código, o juiz dirá, você não quer, mas eu marco assim mesmo. Designe sua audiência. Aí o réu seria citado. E para não haver audiência, seria preciso que o réu, com pelo menos 10 dias de antecedência, peticionasse dizendo, eu também não quero. Aí se retira a audiência da pauta e dali daquele protocolo vai correr o prazo para a contestação. Mas se o autor na inicial disse que queria, expresso ou tacitamente, não adianta nada o réu dizer que não quer, porque vai ter audiência. Esta é a literalidade do Código. Mas algumas pessoas têm se insurgido contra esta interpretação literal. Cito aqui, entre muitos outros de que poderia lembrar, a professora Teresa Arruda Alvim Vâmbia, uma das grandes processualistas que nós temos nesse país, a professora Fernanda Tartucci, um dos grandes nomes no estudo da conciliação e da mediação no processo civil brasileiro, e o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire. Sustentam estes e outros. E eu já digo logo que manifesto minha adesão a esta corrente, que apesar do texto da lei dizer que para não haver audiência é preciso manifestação de vontade de ambas as partes, basta uma das partes dizer que não quer. Basta um dizer que não quer e já não se realiza audiência. Na minha visão, que como lhes mostrei não é só minha, se o autor na inicial disser que não quer audiência, o juiz já não pode marcar. O réu tem de ser citado para contestar. Se o autor disser que quer, aí o juiz marca a audiência. De modo que a audiência só se realiza se ambas as partes quiserem, que é o contrário do que está no texto da lei. Mas qual é a base para dizer isso? Porque, vejam, e essa é uma questão que a mim preocupa muito. Eu não posso olhar para a lei, e eu digo isso como professor, como acadêmico, como estudioso e como juiz. Eu não posso olhar para a lei e dizer não gostei e vou corrigir. Não é esse o meu papel. Como acadêmico, eu posso criticar a lei. Dizer, ó, essa lei não é boa. Devia mudar. Então eu não corrijo. Eu posso, como acadêmico, propor uma correção. Como juiz, se a lei não é inconstitucional, eu posso achar um desastre. Mas eu tenho que aplicar. Esse é o meu papel. Eu não estou propondo aqui correções morais da lei pelo juiz ou pela doutrina. Não é isso que eu proponho. Quero lhes mostrar que existe base para este entendimento no direito positivo.
Existe base normativa para este entendimento. Vejam, senhores, o seguinte. Depois que o Código de Processo Civil foi aprovado, sancionado, publicado, virou lei, mas ainda no seu período de vacância, que foi de 1 ano, foi aprovada uma outra lei, a Lei 13.140 de 2015, conhecida como Lei Geral da Mediação, onde há um dispositivo que diz expressamente que tudo que ali se dispõe sobre a mediação é aplicável no que couber a conciliação. Então, o que está ali vale tanto para a mediação como para a conciliação. Esta lei foi aprovada depois do Código e entrou em vigor antes do Código, porque o seu prazo de vacância foi menor, foram 6 meses. Então ela entrou em vigor perto do Natal de 2015. E o Código, embora a lei seja anterior, só entrou em vigor depois. Não me parece possível, hoje, que nós interpretemos o Código sem olhar para a Lei Geral de Mediação. Deve haver entre o Código e a Lei de Mediação uma troca. Aquilo que o pessoal do direito civil gosta de chamar de diálogo de fontes, de modo que uma lei vai interferir na interpretação da outra, desde que seja possível que nós encontremos meios de compatibilizá-las. Pois bem, a Lei 13.140, a Lei da Mediação, diz expressamente que um dos princípios que rege a mediação e a conciliação é o da voluntariedade. E prevê uma regra de concretização deste princípio, dizendo, isso está expresso na lei, ninguém pode ser obrigado a permanecer em procedimento de mediação, o que também se aplica à conciliação, como eu disse. Então, se ninguém pode ser obrigado a permanecer neste procedimento, nós temos de rever o Código de Processo Civil. Porque se o autor diz na inicial, eu não quero a audiência, e o juiz diz, isto não basta, designo mesmo assim, então nós estaremos obrigando o autor a participar desse procedimento, contra a sua vontade. Se o autor tiver dito na inicial, eu quero, o juiz marca. Aí vem o réu e diz, mas eu não quero. Manter a audiência é obrigar o réu a participar de um procedimento de conciliação ou de mediação contra a sua vontade. E ninguém pode ser obrigado. Então, eu estou entre aqueles que consideram que a lei de mediação mudou o sentido do Código. E embora o Código diga que para a audiência não se realizar é preciso que ambos digam que não a querem, na verdade, a solução é a inversa. Para que a audiência se realize, é preciso que ambos digam que querem, o que podem dizer expressa ou tacitamente. Mas se uma das partes disser expressamente que não quer, não se realiza a audiência, porque, pensar de outro modo, implicaria obrigar aquele que já disse que não quer a permanecer em procedimento de mediação ou conciliação. Então, se não quer audiência e é autor, diga na inicial. Se não quer audiência e é réu, diga na petição que tem que ser apresentada com pelo menos 10 dias de antecedência. Agora, claro, há duas interpretações. Ambas são razoáveis. Qual das duas vai prevalecer, daqui a alguns anos, a gente vai saber. Precisamos ver como os tribunais vão lidar com isso. Então, esse é um ponto que precisa ser enfrentado, precisa ser discutido, e a gente vai precisar ver como é que essa questão vai se consolidar. Hoje, estamos diante dessa tremenda divergência. Passo, então, a um terceiro item que eu queria abordar. Ele não é específico das ações de condomínio, nem é específico das ações de locação, mas pode aparecer tanto numas como nas outras. Por isso me pareceu interessante enfrentar a questão, que é a da possibilidade de celebração pelas partes
de negócios jurídicos processuais, convenções processuais. Esse é um ponto que me parece interessante. É claro que eu não vou transformar isso daqui numa palestra sobre negócios processuais, porque isso exigiria outra palestra. Mas eu não posso deixar de fazer uma rápida menção ao tema para mostrar como isto pode ser interessante nas causas que versam sobre condomínio e locação. E eu até diria especialmente nas causas de locação. Veja, nós sempre trabalhamos com a ideia, historicamente trabalhamos com a ideia, de que cabe à lei dizer qual é o modo como o processo se desenvolve. Então a lei descreve tudo, da petição inicial do processo de conhecimento até o trânsito em julgado da sentença da execução. Está tudo descrito na lei. E aí, simplesmente, o que a gente faz é pegar aquilo que está na lei e aplicar. Só que, modernamente, se sabe que, para alguns casos, este processo pré-fabricado, pré-elaborado pela lei, pode não ser o mais adequado. A doutrina começou a falar, já há algum tempo, no que seria, e eu acho a expressão muito interessante, uma alfaiataria processual. Ou seja, nós temos lá aqueles processos prontos, aqueles procedimentos padronizados, procedimento comum, procedimento especial das ações possessórias, ação monitória, e por aí vai, mandado de segurança, etc. São procedimentos pré-fabricados, prontos, pré-à-porter, prontos para vestir. É só você chegar lá na loja do fórum, pegar o processo que veste bem no seu caso e usar. Mas assim como acontece com roupa, acontece com o processo. A roupa que a gente compra pronta é adequada para a imensa maioria das situações. Eu arriscaria dizer que, se não todos, pelo menos quase todos os que aqui estão presentes, estão usando roupas que foram compradas prontas. Faz um ajustezinho aqui ou ali, quando precisa fazer. E resolve. Para o dia a dia, tá bom. Naquele processo de todo dia, tá bom. Mas há situações que exigem uma roupa feita sob medida. Dá para comprar a roupa do dia a dia numa loja de departamento. Mas não vai mandar fazer o vestido, não vai comprar o vestido de noiva na loja de departamento. Há ocasiões que exigem uma roupa sob medida, para aqueles que podem, claro. Com o processo é a mesma coisa. Há processos que exigem uma alfaiataria, que se construa um processo sob medida para aquele caso, para aquela situação. E o Código de Processo Civil permite isso. O artigo 190 do Código diz que, se as partes são capazes e a causa versa sobre direitos que admitem autocomposição, as nossas causas de condomínio e de locação admitem. Se as partes são capazes, se tiver incapaz na conversa, esquece. Se as partes são capazes, na maioria dos casos são. E se a causa versa sobre direitos que admitem a autocomposição, as nossas admitem. É lícito às partes celebrar convenções para ajustar o procedimento às características do caso concreto, ou para dispor sobre as suas das partes, suas próprias posições processuais, poderes, deveres, ônus, faculdades. Vou lhes dar um exemplo. Me lembro da última contestação que eu redigi como advogado. O Luiz Fernando, que está ali, talvez se lembre desse caso. Era um conflito entre duas pessoas jurídicas, de um lado um banco, de outro lado um escritório de advocacia. E nós advogamos para o escritório de advocacia nesse processo, que era réu, era o banco demandando contra o escritório que antes tinha lhe prestado serviço. A petição inicial, e nada era eletrônico, tudo de papel. A petição inicial veio acompanhada de documentos. O réu foi citado e a gente tinha que contestar. Fui eu que fiz essa contestação. Só que a petição inicial, com os documentos que a acompanhavam, ocupava 13 volumes de autos. Eram 13 volumes.
E eu tinha 15 dias corridos para contestar. Não sei se o Cristiano se lembra, eu subi do escritório. Eu não ia no escritório, porque tocar o telefone atrapalhava. Eu me tranquei no meu espaço de trabalho, na minha casa, não falava com ninguém, e fiquei 15 dias lendo petição, lendo documento e redigindo contestação. Com muito sacrifício pessoal, mal dormi naqueles dias, enfim, consegui fazer. Hoje seriam 15 dias úteis, mas cá para nós não ajuda muita coisa. Mal dá para ler, eram 2.600 folhas. E tem que ler tudo. Aquilo que o réu deixa de impugnar de modo específico se presume verdadeiro. A minha contestação, a contestação que eu elaborei, foi acompanhada de documentos. Eram 8 volumes. A contestação tinha 8 volumes. E aí o juiz despachou, serenamente, em réplica. E eram, no código anterior, 10 dias úteis para a réplica. A réplica teve 5 volumes. É um processo extremamente complexo. Extremamente complexo. Vejam, quando acabou a fase postulatória do processo, nós já tínhamos 26 volumes de autos. 26 volumes. Vejam só. Teve reconvenção também, mas enfim. Vejam então, deixa pra lá, senão daqui a pouco vai ter gente querendo procurar uma janela para pular, é desesperadora a história. Descobriram o que eu saí da advocacia e fui para a magistratura, né? Larguei esse processo. Deixei na mão dele. Né? Então vejam o seguinte, para um processo assim, aquele procedimento padrão, pronto para vestir, pré-a-porter, não serve. E as partes não precisam estar de acordo quanto ao mérito. Precisa. Agora, eu lhes garanto que os advogados estão de acordo que os prazos são muito exíguos para esse processo. Então, não precisa nem das partes para isso. Os advogados se reúnem e dizem, vamos fazer o seguinte, neste processo aqui, os prazos são em dobro. Ah, mas e a duração razoável do processo? Mas nesse caso, a duração razoável exige que demore um pouco mais. E quem é que vai reclamar? Se são as próprias partes que estão combinando que o processo delas vai ter que demorar mais um pouco. E a gente pode pensar num milhão de outros exemplos. Um milhão de outros exemplos. Sabe aqueles condomínios em que a briga chegou num ponto de você botar a pessoa que está de um lado com a pessoa que está do outro lado, eles se matam? A gente sabe que isso acontece. Né? Só que deu uma briga entre o líder de um grupo e o líder do outro, né? Porque no condomínio já tem até partido político. Deu uma briga que resultou num processo judicial, o atual síndico de um lado, o ex-síndico do outro lado, testemunhas de um lado e do outro, se odeiam, não podem se ver. Muito bem, então vamos combinar o seguinte, as testemunhas do autor serão ouvidas num dia e as do réu em outro dia, para evitar que eles se encontrem no fórum. Pode fazer isso? Pode. E a gente pode ficar pensando em exemplos aqui, para adaptar o procedimento às necessidades do caso concreto e para que as partes disponham das suas próprias posições processuais. Esses negócios processuais vão ser muito interessantes, por exemplo, em causas envolvendo alocação build to suit. Como esses negócios podem ser celebrados antes do processo ou no curso dele, no próprio contrato de locação, que é um contrato de locação diferente, não é daqueles que a gente compra formulário pronto na papelaria, não é daqueles que a gente pega aquele modelo que já tem no computador e usa, porque não é só a locação que é build to suit, né? O contrato tem que ser build to suit também, senão ele não vai se encaixar nas necessidades daquelas partes. Por que não colocar ali convenções processuais? Convenções processuais disciplinando, por exemplo, como vai ser distribuído o ônus da prova. Convenções processuais estabelecendo, por exemplo, desde logo, se vai ou se não vai ter audiência prévia de conciliação ou de mediação do procedimento. Mas pode combinar isso com antecedência. Uma convenção processual dizendo, por exemplo, que se uma das partes do contrato que entrar em litígio com a outra, antes de ir a juízo, tem que passar por uma tentativa pré-processual de mediação
junto a uma Câmara de Mediação do setor imobiliário, que tenha sido previamente estabelecida pelas partes. E aí, se não tiver acordo, será possível ir a juízo. Tudo isso hoje é possível. Tudo isto tem impactos grandes em causas envolvendo condomínio e locação. Não basta de saber o que mudou no procedimento. A gente tem que perceber essas mudanças mais estruturais. E como, quando a gente fala de condomínio de locação, nem sempre a gente está falando de uma parte poderosa contra uma parte vulnerável, às vezes até é, mas nem sempre é. Sendo ambas capazes, será perfeitamente possível que nestas causas elas celebrem negócios processuais. E com isso criem um processo sob medida para as suas necessidades. Eu gosto sempre de lembrar de um exemplo que eu vi há muito tempo, talvez há uns 12 anos, porque algumas dessas convenções já eram previstas em lei. Todo mundo lembra da cláusula de eleição de foro, que nada mais é do que uma convenção processual, um negócio jurídico que tem por objeto uma questão ligada ao processo, onde o processo vai tramitar. Não se transige ali sobre o mérito da causa. E o Código anterior já previa, como o novo também prevê, a possibilidade de convenção processual para a distribuição do ônus da prova. E eu só vi isso uma vez na vida até hoje, e vi uns 12 anos atrás, caso muito interessante, de uma cliente que me procurou no escritório, dizendo que ela queria alugar um imóvel de alto luxo para morar, um prédio luxuosíssimo, e ela tinha ido ao escritório do proprietário do imóvel, do advogado do proprietário do imóvel, e disse para ela que alugaria para ela com o maior prazer. Ela preenchia todas as condições necessárias para alugar aquele imóvel e entregou para ela o contrato. E ela disse: olha, eu só queria mostrar para o meu advogado primeiro, antes de assinar. E ele disse: claro, perfeitamente e tal. E aí ela foi me mostrar o contrato, que era um contrato de locação absolutamente normal, não tinha nada demais. Salvo por uma cláusula. Eu mostrei para ela e disse: olha, isso aqui está diferente. Pode fazer isso, não tem problema. E expliquei para ela as consequências, e aí falei: você decide se quer assinar ou não quer. E ela assinou e foi morar. O que a cláusula dizia? Vejam só que curioso. A cláusula dizia o seguinte: caso o locador venha a propor contra a locatária ação de despejo por infração contratual, é específico para essa hipótese, será da locatária o ônus da prova de que a infração não foi cometida. Porque normalmente o ônus da prova é de quem alega. Imagina a seguinte situação: é um imóvel residencial. O contrato diz que a destinação é residencial. Aí ela resolve abrir um salão de cabeleireiro dentro do apartamento dela. O que faz o locador? Põe ação de despejo dizendo: a ré cometeu uma infração contratual e está desenvolvendo atividade empresarial no imóvel residencial. O ônus da prova é dele. Mas é muito difícil para ele produzir essa prova. É muito mais fácil para ela. É ela que mora no prédio. É ela que conhece a testemunha oficial, que é o porteiro. E a gente sabe que porteiro é testemunha de tudo que acontece no prédio, inclusive do que acontece dentro do apartamento com a porta trancada e a luz apagada. Ele sabe. Agora, quem conhece o porteiro é ela, que o dono do imóvel nunca tinha ido nem no edifício. Tinha adquirido o imóvel para investir. Ele nem sabe que é o porteiro, não conhece o síndico, nunca foi em assembleia. Ela conhece todo mundo. Ela tem condições de levar a testemunha que diz: olha, sai de manhã para trabalhar, volta de noite, o apartamento fica fechado o dia inteiro. Não tem nenhuma atividade lá, não. É muito mais fácil para ela produzir a prova de que usa o imóvel só para morar, do que para ele produzir a prova de que ela desenvolve outras atividades ali dentro. Então, o que a convenção estabeleceu? Que se inverteria o ônus da prova. Isto é perfeitamente possível. Isto é um negócio processual. Já estava previsto no Código anterior, está previsto de novo no Código novo. O que o Código novo fez não foi criar esta possibilidade, foi ampliar possibilidades que já existiam. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso, tem que saber usar isso. E os advogados do setor imobiliário, competentes e talentosos que são, saberão usar isso em favor dos seus clientes, para que isto produza resultados cada vez melhores para eles. Bom, senhores, em síntese, essas eram as considerações que eu tinha
a trazer para os senhores. Ponho-me aqui à disposição para eventuais questionamentos, dúvidas que tenham. Queria mais uma vez agradecer ao Secov e à ABAD pelo convite que me foi dirigido e agradecer muito penhoradamente a atenção com que os senhores me ouviram. Muito obrigado. Alô? Obrigado. Alô? Alexandre, mais uma vez agradeço a sua rápida aceitação pelo convite que foi feito para esse evento. Ele foi extremamente correto, pelo tempo em que nós estamos convivendo com o atual Código de Processo Civil, e pelas agruras que alguns advogados aqui presentes, principalmente aqueles que militam no setor imobiliário e compõem aqui a maioria da plateia, as dúvidas que estão sendo suscitadas, elas ainda assustam muitas pessoas, né? Você tocou em pontos fundamentais. Acho que você foi, como de ordinário, muito feliz nas abordagens, porque, a meu ver, nada ficou faltando no tocante às dúvidas e principalmente às considerações relevantes que essas ações de condomínio e de locação são influenciadas pelo novo CPC. Obrigado mais uma vez, parabéns pela brilhante exposição, meu querido amigo, meu querido irmão, que eu tenho saudades de ver com mais frequência e com mais constância. Eu quero fazer um lembrete aqui às pessoas que não se esqueçam de preencher a avaliação do evento e entregar na saída para uma das recepcionistas que estão posicionadas nas laterais aqui desse auditório. Essa avaliação é importante para que a gente possa nos autoavaliar e saber o que podemos melhorar para eventos que se seguirão ao longo desse ano, principalmente com esse tema ligado ao novo Código de Processo Civil. Alexandre, nós temos aqui algumas poucas perguntas ainda, né? Eu até provoco a plateia que entreguem suas perguntas para as recepcionistas, novamente posicionadas nas laterais, e eu vou fazer a primeira, que é de uma pessoa que você conhece muito bem, que ele não poderia deixar de perguntar, obviamente, ele não sairia daqui completo, que é o... Você sabe quem é, né? Luiz Fernando Marinho. E ele fala, professor, considero viável que se institua no novo Código de Processo, através da convenção de condomínio, para estabelecer também a inclusão de cotas condominiais vencendas no procedimento de execução. Ele faz a pergunta se a convenção de condomínio do negócio jurídico processual, tá? Se a convenção do negócio jurídico processual via convenção de condomínio, se é possível a inserção das cotas vencendas no processo de execução. E para estabelecer procedimento extrajudicial semelhante aos das leis 4.591 e 9.514, condomínio e construção, e credor fiduciante, ou seja, se também seria possível a inserção nessas duas legislações. Ele não pode fazer pergunta fácil, né? Tem jeito. Vamos lá. Convenção processual para incluir as prestações vincendas, as cotas vincendas na execução. Não vejo como. Convenção processual ou é prevista de forma típica, essa não existe, ou é atípica. Então a gente teria que tentar enquadrar isso nas convenções atípicas. Convenção atípica ou é para ajustar procedimento, não é disso que nós estamos falando aqui, ou é para dispor sobre poderes, faculdades, ônus e sujeições das partes. Também não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando das características da obrigação exequenda. Isso não é ajuste de procedimento, isso não é negócio sobre as posições processuais das partes.
Então, me parece que isso fica fora dos limites dos negócios processuais, não vejo como. A outra, se eu entendi bem, é negócio jurídico processual para criar algum tipo de procedimento extrajudicial, né? Pois é, como tem lá em algumas... Também não vejo como. Negócio jurídico processual é para interferir no processo judicial, não para criar procedimentos que dispensam o processo judicial, especialmente quando se fala de atos que têm um caráter constritivo sobre patrimônio. Isso é absolutamente excepcional, possível em alguns casos, mas por uma opção legislativa. Então também não vejo. Ok. Um outro consulente, o consulente aqui ele não apresenta o seu nome, mas segue a mesma linha, basicamente, da primeira pergunta do Luiz Fernando. Cobrança de cotas condominiais. Na ação de execução por título executivo extrajudicial de cotas condominiais, não se pode incluir no pedido as cotas vincendas com base no artigo 323 do Código de Processo Civil. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não se pode considerar incluso no pedido as cotas vincendas, ainda que se trate de título líquido, certo e exigível, não vale a intenção do legislador. Se o ônus da prova do pagamento cabe ao devedor e a maioria absoluta da jurisprudência entende que o condomínio, na ação, não precisa juntar os boletos em aberto, logo, não haverá óbice para que as cotas vincendas sejam inclusas na execução extrajudicial. Vamos lá. O artigo 323 do Código está no livro do processo de conhecimento e não no livro do processo de execução. É regra específica do processo de conhecimento. No processo de conhecimento se inclui no pedido as prestações vincendas. No processo de execução, não. O Código tem parte geral, tem um livro sobre processo, tem parte especial. Na parte especial, um livro para tratar de processo de conhecimento e cumprimento de sentença, outro para tratar de execução de título extrajudicial. Essa regra é uma regra específica do processo de conhecimento. Ela é incompatível com a execução. Foi suscitada a questão da intenção do legislador. Intenção do legislador é algo que não se leva em conta na interpretação da lei, e a voluntas legislatória está abandonada como parâmetro interpretativo há 1,5 séculos. Então, não se pode cogitar de intenção do legislador. Até porque, para saber a intenção do legislador, tem que ligar para Brasília e perguntar o que cada deputado e cada senador quis quando votou o projeto. Provavelmente a maioria vai dizer que não faz a menor ideia do que ele quis quando votou o projeto. Em relação à questão do ônus da prova. O ônus da prova é um conceito do processo de conhecimento. Não se aplica o conceito de ônus da prova aos procedimentos executivos. Então, as premissas da pergunta, com todas as vênias, levam necessariamente a uma resposta negativa. A resposta é não, não pode incluir as cotas vincendas na execução. Ok. A pergunta também sem a apresentação do consulente, sem identificação do consulente. Quanto ao leilão de uma dívida de condomínio, 2 pontos. Execução de R$5.000 em um imóvel avaliado em R$500.000. Como fica nesta situação? Eu vou fazer aqui um complemento a essa pergunta, aí eu vou dar uma de consulente para fazer um complemento. Hoje, em razão também de uma novidade no Código de Processo, a especificação de preço vil poderá ser atribuída, fixada pelo juiz, e caso o juiz não estabeleça o valor do preço vil, será o que a doutrina consagrou, de 50% do valor da avaliação, agora objetivado no novo sistema processual. Além dessa indagação, uma negação complementar, se poderá o juiz, na prerrogativa que ele tem de fixar o preço vil, estabelecer um percentual que seja inferior a 50% da avaliação. O juiz teria possibilidade e liberdade e a prerrogativa de fixar esse percentual menor. Bom, eu vou começar pela sua. Pode fixar menor do que 50%. Claro que o ato do juiz que estabelece o lanço mínimo é um ato decisório, então ele tem que fundamentar a decisão e, ao fundamentar, justificar por que fixou um percentual inferior a 50%, mas não há nenhum impedimento a isso. E aí daí eu passo para outra questão, a questão de uma execução de dívida de condomínio. O exemplo era esse, uma dívida de R$5.000, um imóvel de R$500.000, né?
Claro que os números foram postos aqui para mostrar que há uma diferença muito grande entre o valor da dívida e o valor do imóvel. Eu queria começar a responder essa questão tentando combater um mito. O mito de que a dívida de condomínio é do imóvel. Isso é um mito. Imóvel não deve nada para ninguém, quem deve é a pessoa. Relação obrigacional tem dois sujeitos, credor e devedor. Tanto o credor como o devedor tem que ser pessoas. O imóvel não deve nada para ninguém. Faz o seguinte, se você acha que a dívida é do imóvel, propõe ação contra o imóvel, cita o imóvel, espera o imóvel constituir advogado para se defender. A dívida não é do imóvel. Há uma vinculação da dívida ao imóvel para que se configure aquilo que na doutrina do direito civil considera-se que deve ser chamado de obrigação próprio terreno. Mas a obrigação próprio terreno significa tão somente que há uma aderência da dívida ao imóvel nos casos em que o imóvel é alienado, de modo que o adquirente assume a responsabilidade pela dívida. Só isso, nada mais do que isso. Quando se trata de uma execução de dívida de natureza condominial, o imóvel, ainda que seja destinado à residência do devedor, pode ser penhorado. Mas não está escrito em lugar nenhum, nem poderia estar, que só o imóvel pode ser penhorado. Qualquer bem pode ser penhorado. O devedor responde pelo cumprimento da dívida com todos os seus bens. Então, se a dívida é de R$5.000 e o imóvel dele é de R$500.000, penhora o carro dele, penhora o dinheiro que ele tem no banco, penhora alguma outra coisa que não vale tanto. Até porque, se penhorar o imóvel e ele tiver outros bens que valem menos e que são suficientes para garantir a dívida, houve excesso de penhora. E caberá ao devedor, claro, mostrar em sua defesa que houve excesso de penhora e o juiz substituirá o bem penhorado por outro. A execução deve se desenvolver do modo menos oneroso possível para o executado. Então, essa vinculação automática em execução de cota condominial tem que penhorar o imóvel, isto não existe. Agora, digamos que o único bem penhorável seja o imóvel, isso pode acontecer. Se não há outro bem penhorável, esta é a única forma de se proceder à execução. Se esta é a única, é por ela mesmo que nós vamos, né? O que o Código diz é que, havendo mais de um modo de se realizar a execução, ela se procederá do modo menos gravoso possível para o devedor. Se não há mais de um modo, se este é o único, já diziam os romanos, não tem tu, vai tu mesmo. Então, vai ter que penhorar este imóvel. E aí o que vai acontecer? O imóvel vai ser levado a leilão, não se fala mais em praça. O imóvel vai ser levado a leilão, vai ser arrematado, muito provavelmente por um preço inferior ao da arrematação, 50%, digamos. Paga-se o exequente e o que sobrar se devolve para o executado. O troco é dele. Esse é o sistema do Código. Ok. No caso de execução de cotas, dentro da perspectiva do negócio jurídico processual, seria impossível... Não, essa é a mesma pergunta do Fernando, né? Mesma pergunta dele, que é a possibilidade de inserção das vincendas numa convenção entre as partes. Em quanto tempo o imóvel vai a leilão após o não pagamento em 3 dias do prazo? Uma pergunta quase que cigana. Sensacional. Só Deus sabe. Vejam, não tem como definir isso, né? Execução é um negócio muito demorado, não tem muito jeito não. Eu me lembro aqui de 2 histórias sobre isso. Uma história que já foi contada e recontada muitas vezes. O professor Sérgio Bermudes gosta de contar essa história. Houve um congresso internacional de direito processual certa vez em Portugal, congresso da Associação Internacional de Direito Processual, uma entidade que eu integro, nessa época ainda não a integrava. A cada 4 anos essa entidade realiza o Congresso Mundial de Direito Processual, e houve um realizado anos atrás em Coimbra. E um dos temas discutidos nesse congresso foi o da duração dos processos, que é um tema recorrente nos estudos do direito processual. Esse ano mesmo vai acontecer um seminário, eu infelizmente não vou poder ir, mas vai acontecer um seminário para discutir a questão da duração dos processos na Europa, enfim. Então, esse é um tema antigo e recorrente,
E aí se discutia muito essa questão de quanto tempo demora um processo, o que é a duração razoável do processo e tal. Até que um processualista da Índia pediu a palavra na hora dos debates, o Sobermutes conta isso, e só disse assim: se alguém aqui não acredita na existência da eternidade, procure saber quanto tempo demora um processo no meu país. Sempre lembro dessa história. E me lembro de uma outra, que me foi contada pelo ministro Atos Guzmão Carneiro, um notável processualista que nos deixou no ano passado, no ano retrasado. O ministro Atos contava que certa vez ele conversava num congresso com um processualista italiano e perguntou a ele assim: quanto tempo em média demora uma execução na Itália? E disse que esse jurista falou: uns 8 anos. Eu disse: tá bom, mas vem cá, só para eu entender. 8 anos é muita coisa, mas em 8 anos dá para fazer tudo? Iniciar a execução, citar o executado, dar um tempo para ele pagar, se ele não pagar, fazer penhora, avaliar, levar a leilão, ter um espaço aí para o executado apresentar defesa. Aí diz que o italiano falou: peraí, não. 8 anos, se o executado não se defender. Se ele se defender, não há a menor perspectiva de que um dia acabe. E eu estou contando isso porque a gente no Brasil costuma ter uma certa síndrome de vira-lata. O Nelson Rodrigues já falava disso. Ele dizia que ganhar a Copa de 58 teria acabado com a nossa síndrome de vira-lata, mas ele não viu 7-1. A gente continua com síndrome de vira-lata, né? A gente tende a achar que tudo no Brasil é pior do que nos outros lugares, tal. É uma tendência do brasileiro. Outro dia me diziam assim: não dá mais para morar no Brasil toda hora você não pode mais atravessar a rua que você morre. Eu falei: tá bom, experimenta morar nos Estados Unidos e frequentar boates, ou morar em Bruxelas e frequentar aeroportos. Não está sendo lugar nenhum, né? Mas a gente acha que é só aqui. Então eu conto essas histórias para mostrar, e vejam, falei de um país que tem mais ou menos o nosso padrão econômico, né, como a Índia, e de um país muito mais avançado economicamente, que é a Itália. O drama da demora do processo é um drama universal. E no mundo inteiro, os estudiosos se preocupam em saber como fazer para tentar agilizar o processo, sem desrespeitar as garantias, né? Há uns, 3 anos, eu publiquei um artigo sobre isso, né? A relação entre duração do processo e garantias processuais, e publiquei esse artigo aqui no Brasil, e esse artigo fez tanto sucesso que acabou sendo traduzido e publicado em outros países. Foi publicado na Bélgica, foi publicado na Polônia, porque no mundo inteiro existe essa preocupação. Como é que a gente faz para, sem suprimir garantias, contraditório, ampla defesa, como é que a gente faz para o processo andar? Né? Então, essa é uma preocupação universal. Quanto tempo leva para levar o imóvel a leilão? Depende de um monte de fatores, depende até da gente achar um imóvel para penhorar, né? De não haver outros problemas sobre esse imóvel. Nem sempre é uma propriedade bonitinha, registrada no registro de imóveis, sem nenhum ônus incidindo sobre o imóvel. Então, depende de uma série de fatores. Num mundo ideal, isso levaria algumas semanas, uns poucos meses no máximo, no mundo ideal. O mundo real fica lá para as sobrecarregadíssimas calendas gregas. Acho que você acabou de frustrar quem fez a pergunta. Choque de realidade. Agora, entrando aqui em ações locatícias, se é possível despejo liminar sobre prestação de caução quando o débito supera o valor do depósito de garantia da locação, utilizando a tutela de evidência. Quem pergunta é João Roberto. Veja, com base na tutela da evidência, não. A tutela da evidência exige expressa previsão legal das suas hipóteses de cabimento. E essa hipótese não está prevista. Então, não. Pode ser possível obter, nesse caso, despejo liminar com base na tutela de urgência, demonstrando-se, portanto, probabilidade de existência do direito e o fundado receio de um dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Então, pode-se tentar pela tutela de urgência, mas não é um caso de tutela da evidência. Farei aqui a última pergunta, é porque o nosso tempo já se esgotou. Eu vou prestigiar aquela pessoa que já entregou a pergunta na primeira bateria de distribuição aqui à mesa. Na execução extrajudicial de cota condominial, o produto do leilão não paga as cotas que se venceram após a distribuição da ação. Se não paga, quem deverá pagar se o arrematante recebe o imóvel livre e desembaraçado? A pergunta não tem identificação também do consulente. Essa é uma outra belíssima discussão, para a qual não há nenhuma resposta fácil, porque envolve questões que não são de direito processual, são de direito material, sobre a natureza própria terreno da obrigação, sobre se a obrigação próprio terreno, se na obrigação próprio terreno o que adere ao imóvel é mesmo a obrigação ou se é a responsabilidade, aquela velha e clássica distinção entre Schuld e Haftung, que nos vem lá da obra do Prinz, na Alemanha, no século XIX. Então, nós vamos aí encontrar interpretações para todos os lados. Haverá quem sustente que o saldo passa a ser de responsabilidade do arrematante. Haverá quem sustente que o saldo continua de responsabilidade do devedor original. Eu sempre entendi que o que adere ao imóvel das obrigações próprio terreno é a responsabilidade e não a obrigação. Sempre entendi que a obrigação é e continua a ser do devedor original. Mas se alguém adquire o imóvel, torna-se responsável por aquela dívida. Como há aí a assunção da responsabilidade, eu entendo que se pode cobrar do arrematante, mas ele tem direito de regresso contra o devedor original. Essa é a minha impressão, a minha visão sobre o tema. A questão definitivamente não é fácil, até porque ela envolve uma discussão que ainda não está bem resolvida no Brasil, sobre a natureza da aquisição do imóvel no leilão, se originária ou derivada. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem várias decisões no sentido de que essa aquisição é originária. Eu sempre entendi que ela é derivada. Aliás, cheguei até a escrever sobre isso num parecer que dei a Abad anos atrás, dizendo que a aquisição é derivada, na linha de toda a doutrina italiana, desde Salvatore Sata e Lippmann, que escreveram sobre o assunto, e no Brasil, o professor Aquém de Assis, entre outros, sustentando a natureza derivada dessa aquisição. Mas até por isto passa essa questão que definitivamente não é fácil de responder. Ok. Alexandre, mais uma vez, renova aqui a minha gratidão pelo seu rápido convite, obrigado pelo tempo desprendido. Franquei a palavra aos demais componentes da mesa, Alexandre Correia e Rômulo Mota, para as considerações finais. Gostaria de agradecer o professor Alexandre Câmara pelo caráter didático e prático da sua apresentação. Efetivamente nos trouxe alguns esclarecimentos muito importantes na dinâmica do novo Código de Processo Civil e que certamente todos nós saberemos aprimorá-las e aplicá-las no nosso dia a dia, buscando sempre traduzir os anseios dos nossos clientes e, naturalmente, até levando o próprio tribunal a se posicionar de uma forma que nos seja favorável, porque, efetivamente, dentro da aplicação da norma, nós, advogados, temos um papel preponderante na definição daquilo que nos interessa. Então, cabe a nós o papel também de fazer a interpretação das regras e das normas segundo o nosso posicionamento, até para levar ao convencimento do judiciário na formulação de súmulas, enunciados e até desse novo procedimento que foi instituído aqui no Tribunal de Justiça. Muito obrigado, professor Alexandre. Passo a palavra ao Dr. Romulo. Meu caro amigo, foi belíssima a sua palestra. Como eu dizia alguns anos atrás, é sem dúvida o caminho do maior processualista brasileiro.
Mas eu queria aproveitar o ensejo e dizer que essas preocupações que todos nós temos, principalmente pela eternização dos processos, é que o Secov resolveu criar uma Câmara de Mediação. Essa Câmara de Mediação serve para resolver os problemas de locação e de economia. E para também fazer com que esses processos não se eternizem e nem se acumulem no judiciário. Portanto, todos que se quiserem participar dessa Câmara de Mediação do Secov podem fazê-lo, ligar para o Secov e tomar conhecimento da Câmara. Ok? Muito obrigado. Agradeço a todos e boa noite.